Glória a Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da palavra, a qual eu venho hoje aqui manifestar, a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está escrito no Evangelho escrito por João, no capítulo 4. Evangelho escrito por João, capítulo 4, é a palavra para nossa meditação nesta manhã. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Eterno. Aleluia. O Evangelho escrito por João, capítulo 4. Vamos fazer a leitura na guia e na direção do Espírito Santo. Aleluia. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava muitos discípulos, mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água, aleluia, a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, porque eu não mais
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. E o que você disse é verdade. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aleluia. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Aleluia. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Vamos dar uma meditadinha um pouquinho aqui, em alguns versículos, depois nós continua a leitura. Aqui quando ele fala, tem algo para nós conhecer melhor. Quando o Senhor Jesus disse para a mulher: vai e chame teu marido. E ela disse: não tenho marido, Senhor. Aí o Senhor Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher admirou, porque ela nunca tinha visto o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava profetizando a vida dela, falando da vida dela. Então ela admirou: Senhor, vejo que tu és profeta. Glória ao nome do Senhor. Ao que a mulher respondeu, né? Não. A mulher então disse: agora eu sei, Senhor, que tu és um profeta. Aleluia. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vamos fazer uma meditação aqui nesses versículos. Aleluia.
nossos pais adoravam neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Justamente era uma das causas pelo qual os judeus e os samaritanos não se davam, não tinham comunhão. Por quê? Porque os samaritanos acreditavam que o lugar de adorar era no monte de Gerizim, era no templo onde era no monte de Gerizim. Já os judeus de Jerusalém diziam que a adoração tinha que ser no templo em Jerusalém. O lugar de adoração, o lugar de fazer sacrifício, tinha que ser no templo em Jerusalém. E os samaritanos acreditavam que era no templo no monte de Gerizim. Outra coisa pelo qual eles não tinham união nas adorações é porque os judeus, além do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado também de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, salvo erro, esses 5 chama a Torá, ou o Pentateuco 5. Os samaritanos acreditavam somente nesses 5 livros. E os judeus tinham outros livros, outros meios de adoração. Então, por isso, eles se desligavam da comunhão, não tinha comunhão um com os outros. Ou seja, os judeus achavam que a adoração dos samaritanos era incompleta, e os samaritanos achavam que a adoração dos judeus era incompleta. Então havia divergência de entendimento. Desde lá, desde muitos anos tem essas divergências de entendimento. Mas aí veio o Senhor Jesus dizendo aqui: mulher, nem no monte e nem em Jerusalém se adorará a Deus. Vem a hora, e já é chegada. Ou seja, a partir de agora, a partir de mim, a partir dos meus ensinamentos, disse Jesus, a partir dos meus ensinamentos, a partir das minhas instruções, já é chegado, está aqui o Messias. O Senhor Jesus conversando com ela, está aqui. Aí a mulher depois disse: eu sei, Senhor, quando vir o Messias, o Cristo, ela disse: eu sou o que falo contigo. A partir de agora, nem em Jerusalém, vem a hora, e já é chegada, que nem em Jerusalém e nem nos montes se adorará a Deus, mas em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar se adorará a Deus, porque Cristo veio nos abrir a porta, Ele veio rasgar o véu do templo, que fazia separação e que fazia distinção só para alguém que poderia entrar lá. No santuário, hoje nós podemos entrar no santuário, na comunhão e na fidelidade da palavra, em qualquer lugar que nós esteja, dentro de um quarto, no meio de uma mata, dentro de uma igreja também física, dentro de um templo. Hoje se adora a Deus em espírito e em verdade, debaixo de uma árvore, na tua sala, na tua casa, no teu quarto, no monte também, se quiser. Tem gente
Jesus também tinha vez que ele ia no monte, ele se retirava para orar. Ele só estava querendo dizer que não tem que ser só naquele lugar específico. Deus está só se você ir no monte, ou só se você ir em Jerusalém, no templo de Jerusalém. É isso que ele queria dizer, porque naquele tempo tinha essa regra. O lugar de adoração era no templo em Jerusalém, e lá para os samaritanos era no templo que ficava no monte de Gerizim, o lugar do sacrifício. O judeu de Jerusalém era no templo em Jerusalém. Então Jesus disse: vem a hora e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Voltando um pouquinho atrás, quando o Senhor Jesus também disse para a mulher: vai e chama teu marido. Aleluia! E a mulher disse: não tenho marido, Senhor. E o Senhor disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tem agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Foi isso que a mulher começou a admirar. Mas por que ele disse isso? Já tiveste 5, e o que tem agora não é teu marido. Por certo, ela já tinha tido 5 maridos legalmente, com matrimônio, com norma na sociedade, porque um casamento, ele é feito, um matrimônio, ele é feito com umas normas, conforme a tradição da região. Aqui no nosso Brasil, um casamento é feito no cartório, depois, lá no cartório, onde os noivos assinam, as testemunhas assinam, também é feito uma cerimônia numa festa, aonde a noiva também se veste com vestes brancas, com roupa de noiva, e ali é feito um ritual, um matrimônio. Por certo, aquela mulher já tinha tido 5 maridos, legalmente, mas o que ela estava tendo naquele momento era morando junto, sem essa organização de casamento, de ritos, né? Civilmente, como é feito aqui no Brasil. Eu trabalho com fotografia, já fotografei muito casamento, então é feito uma norma. A noiva entra com seu vestido, todo mundo assiste. Morar juntado não. Os dois conversam lá, se ajuntam as trouxas e vão. E ali, muitos usam amaziado. Outros usam dizer: não, nós moramos juntos, não somos casados. Então foi por isso que o Senhor Jesus disse que aquele 6º homem que ela estava junto com ele não era casado, civilmente ou pela organização da região. Então aquilo se abriu um caminho para uma conversa, para uma admiração da parte da mulher. Depois que o Senhor Jesus falou aquilo: disseste bem, porque já teve 5 maridos, que o que agora tem não é teu marido. Por certo, era desorganizado. É igual essas pessoas que resolvem morar junto. Ali não pede para o pai, não pede para a mãe, não tem o casamento no civil, não tem nada. Ali já se ajuntam e vão morar. Se alguém perguntar o estado civil, eles têm que dizer que é solteiro, porque não tem registro lá no civil. O estado civil significa o casamento no civil. Por isso que a gente vai em certa repartição: você é solteiro ou casado? Ah, eu sou casado. Quando fala que é casado, então cadê a certidão de casamento? Ah, amaziado não tem certidão de casamento. Então é uma organização. Então, por certo, aquela mulher estava morando, era amaziada, ajuntada.
E ali se desencadeou uma conversa quando o Senhor Jesus revelou que já tiveste 5, que eu agora tenho não é teu marido. Aí a mulher admirou, foi aonde nós viu a leitura. Vejo que és profeta, Senhor. Aleluia. Olha aqui de novo. Porque já teve 5 e esse que agora tem não é teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês quer dizer, os samaritanos acreditavam que a adoração, o sacrifício, tinha que ser feito no monte de Gerizim. Por que ela disse aqui, mas ela falou para o Senhor, mas vocês que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Justamente é o que eu falei um pouquinho antes. Havia uma contradição entre eles por causa disso. Tinham os judeus que acreditavam que era só em Jerusalém o lugar que se devia adorar, sacrificar, era no templo. Os samaritanos acreditavam que era no monte. Os judeus tinham muitos outros livros além do Pentateuco. Os samaritanos acreditavam só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E havia essa divergência entre eles, essa desunião entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos também eram judeus, era chamado porque morava em Samaria, por isso que falava samaritano. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos continuar. Então ela disse, vocês dizem que é em Jerusalém. Então o Senhor Jesus respondeu, mulher, acredite no que te digo, vem a hora em que nem neste monte, por certo lá era um monte o lugar que ela estava, né? Nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, a mulher já esperava. Os samaritanos, tanto os samaritanos como os judeus, esperavam esta promessa. Esperavam o Messias, o Cristo de Deus. Aleluia. Porque ela disse, quando vir o Messias, as coisas vão mudar. Não é preciso ser só em Jerusalém, ou ser só no monte. Quando vier o Messias, ele nos ensinará o que devemos fazer. Aleluia! Aí o Senhor disse, eu sou o que falo contigo. Então, se nós observar a leitura, como já disse, torno a dizer, naquela época tinha esta distinção, era só no monte, era só no templo em Jerusalém, o lugar que se devia adorar, que se devia sacrificar. Mas a partir de Jesus, a partir do Messias, a partir do Cristo, que ele disse, vem a hora e já chegou. Ou seja, olha eu aqui, o Cristo Salvador.
estou trazendo um reino espiritual para os verdadeiros adoradores, adorar o Pai. Pai está procurando, o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. É como já disse, é dentro do quarto, como eu estou aqui, é na sala, é na cozinha, é aonde se reunir para falar de Deus, é debaixo de uma árvore, é na beira da praia, é na beira do campo, aleluia, aonde o homem se reunir na comunhão para adorar. É lá que vai acontecer a adoração. Porque agora o nosso Deus, ele vai andar. É aqui no nosso ser. É na nossa mente. É na meditação. É no culto racional. Aleluia. Agora nós podemos fazer um culto racional em qualquer lugar que nós estejamos. É dentro de um ônibus viajando. Nós podemos estar na comunhão, em espírito. Aleluia. É no volante do caminhão dirigindo, viajando. Nós pode estar na comunhão, em espírito, e ali formar um altar de adoração ao Criador. Ah, Jesus! É dentro do carro, dirigindo, aleluia, de um lugar para outro. Aleluia! Bendito o nome santo do Senhor, na comunhão, na reverência, aleluia, nas boas conversações do céu, o Senhor se manifesta, a comunhão entra e acontece uma adoração. É dentro do avião, é dentro do navio, é em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores é amontado no jumento, é amontado no cavalo, é estando na comunhão com o céu se manifesta. Porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores de Deus, disse Jesus, adorarão em espírito e em verdade. Eu nem sabia que ia ficar tão gostoso assim. Aleluia, porque comecei de uma forma e já estou de outra. Já estou sentindo a comunhão do Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome santo do Senhor. Eu já estou sentindo a virtude, mas vamos terminar essa leitura, o vídeo não ficar muito grande. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Por certo, foi uma admiração. Havia uma inferioridade da parte dos homens que consideravam as mulheres inferiores. Por isso era uma novidade um homem estar conversando com uma mulher e ainda mais samaritana, uns judeus de Jerusalém, com um samaritano de Samaria. Então houve uma admiração. Isso, o Senhor Jesus conversando com uma mulher. Continuando a leitura. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Aleluia! Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse:
tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos, aleluia, então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo. O que semeia é o que colhe, e o que colhe, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Mas eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então isso aqui, creio eu, que o Senhor estava falando. Outros trabalharam. No caso, os profetas, os anunciadores que anunciaram antes da vinda de Cristo. O profeta Isaías, como a mulher mencionou, nós está esperando mesmo o Messias quando ele vir. Então, isso é porque alguém já tinha anunciado. O profeta Jeremias, o profeta Isaías, Davi e assim por diante. Por isso que o Senhor Jesus falou por discípulos: vocês estão entrando no trabalho, vocês entraram no trabalho de alguém, né? Que se referindo aos profetas, aos que vieram anunciar primeiro. Glória ao nome do Senhor. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Mas muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Passando 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia
da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. E então perguntou: a que hora o seu filho havia se sentido melhor? Informaram: ontem, a 1 da tarde, a febre deixou. À 1 da tarde, a febre deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então foi o segundo sinal, o segundo milagre. Porque qual foi o primeiro? Foi as bodas em Canaã da Galiléia, aonde a água foi feita vinho. Eu li mais cedo esse texto em outra versão da Bíblia. Outra versão da Bíblia fala a hora sétima. Na Bíblia corrigida, em outra versão da Bíblia fala a hora sétima. Como essa Bíblia é uma versão Almeida atualizada, já colocaram realmente qual é a hora sétima. 1 da tarde. 1 da tarde é a hora sétima, porque a primeira hora é 6 da manhã. 6 da manhã é a primeira hora do dia, lá no calendário dos judeus. Então, o palavreado, por isso que tem várias versões da Bíblia, porque tem Bíblia que já vai direto para a linguagem da nossa atualidade. Aqui já fala 1 da tarde, em outra Bíblia fala a hora sétima ou a hora sexta, a hora nona, que é 3 horas da tarde, a hora sexta é meio-dia, a hora sétima 1 hora, né? E assim por diante. Mas para nós finalizar, aqui não podemos detalhar versículo por versículo, mas falando mais um pouquinho aqui, esta mulher foi uma das primeiras pregadoras, a mulher de Samaria. Tem muitos que faz aí diferença para as mulheres, mas o Senhor Jesus se usa das mulheres como uma propagadora do Evangelho também, porque essa mulher de Samaria foi a mulher que levou as boas novas para Samaria. Levou as boas novas para os samaritanos, porque ela encontrou o primeiro Messias, o Cristo. E essa mulher, depois daquela conversa com o Senhor Jesus, ela já saiu e trouxe muita gente da cidade para conhecer o Salvador. E ali eles pediram para que o Senhor ficasse com eles. E o Senhor ficou lá 2 dias com eles, ensinando, instruindo, aleluia. E depois eles falaram: ô mulher, agora nós está crendo, não é só porque tu falou, porque tu testemunhou. Agora nós está vendo, nós está apalpando, aleluia. Então, é isso aí, homens e mulheres, mancebos e donzelas, crianças, aleluia, vamos propagar,
Vamos pregar a santa palavra de Deus, apregoar. Aleluia! Vamos servir de atalaia. Vamos chamar o nosso companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira, para debaixo do descanso, para a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente se chama Jesus. Ele disse: eu sou o descanso para vossas almas. Ele é o nosso descanso. Vamos, povo de Deus, chamar a humanidade para descansar no Senhor, para buscar a salvação, para entregar o seu caminho ao Senhor. Os tempos está próximo. O fim vem, como disse Ezequiel. E por saber que vem o fim, vamos nos preparar e vamos soprar a buzina do Evangelho. Olha aqui a buzina do Senhor. Vamos soprar a trombeta do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus. Eu preciso parar por aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Aleluia! Você que ouviu este vídeo e não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilha com o seu irmão, com o seu vizinho, com quem. Escreva algum comentário se eu errei em alguma coisa. Escreva algum comentário, me ajude. Dá o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de bom proveito, para que ele possa ser divulgado. Aleluia! Agora eu vou fazer uma pequena oração de agradecimento. Senhor Deus bendito, graça te dou por esta manhã, por esta preparação, por este vídeo que gravei aqui falando da tua palavra, falando do teu evangelho, falando de um acontecimento. Senhor, abençoa os ouvidos daqueles que ouvirem, com a tua paz, com o teu amor e com a tua compreensão. Abençoa todas as famílias na terra, todos que te buscam, todos que querem se salvar. Abre o teu bom celeiro e conceda a cada um o pão da vida, que é a palavra de Deus. A palavra, a água da vida, porquanto foi dela que nós falou hoje. O Senhor Jesus disse que tem uma água, que quem bebe dela jamais terá sede. A água é a palavra. Quem bebe da verdadeira palavra não terá sede de outra palavra que não seja verdadeira. Essa é a água da vida, a água da vida eterna. Eu tenho uma água, disse Jesus, que quem bebe desta água jamais terá sede de outra. Então, Senhor, abençoa que o teu povo beba da água genuína, sem falsificação, sem tempero do homem, mas com conhecimento e com a ciência verdadeira, que significa conhecimento da tua palavra, conhecimento da verdade. Abençoa todos, tudo o que te peço é no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus, só Deus seja louvado. Amém.